Shabbat Shalom a todos os amados, a Rinha e outros. Shabbat Shalom a vocês que estão nos assistindo. Beijo para Shalom, congregação Beijo para Shalom em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, para o Hashem. Que possa ser uma brachá o nosso culto nessa noite e também lá em BH, né? O 17º Congresso Judaico-Messiânico da Hatzion. Eu gostaria de estar lá, mas não pude ir, né? E tenho certeza que será uma brachá hoje o serviço, e amanhã durante todo o dia o Congresso, e à noite a participação daquele vocalista judeu, israelita, ou israelense, né? Joshua, estará presente lá para a glória do Senhor. Então, você, Marlon, está com a responsabilidade de brachar nessa noite, a meditação, a palavra. Vamos estar orando por ele. Eterno Rei, eterno Deus, aqui continuamos a te buscar e te adorar, a ouvir-te, Senhor, não só nos louvores, não só na direção, mas também na palavra, principalmente. Pois a palavra é tua, Senhor, está sendo disseminada neste momento, através do pregador desta noite, através do teu servo, Senhor. Tome nas suas mãos, que Kadosh Baruch, que o Espírito do Senhor possa usá-lo segundo o seu propósito. Tiramos e nos abençoamos, e o abençoamos, em nome do nosso Yeshua. Amém. Shabbat Shalom. Está com a luz bem em cima de você. Vem um pouco mais para cá. Só viu? Essa luz aí não está ajudando. A luz aí. Shabbat Shalom, irmãos. Louvado seja o nome do Eterno. O pastor já deu aqui no Salmos falando sobre o justo florescerá. E nós vamos falar hoje sobre ser justo. Amém? Vamos utilizar um versículo da Parashá desta semana. Abra lá a sua palavra, a sua Bíblia, em Gênesis 18, 19. Eu já falei isso aqui uma outra vez, que esse versículo, para mim, é um dos mais impactantes da palavra do Eterno, porque ele me salta muito os olhos pela mensagem que ele traz. Gênesis 18, 19, vem dizendo assim: pois eu me revelei a ele, para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, que guardem o caminho de Adonai, e façam o que é certo e justo, para que Adonai faça acontecer a Abraão o que ele lhe prometeu. Ou seja, tem que fazer o que é certo e o que é justo. Então aqui tem uma forma. Fazer o que é certo, o que é justo, resulta em receber a promessa do Eterno. Mas é uma forma simples. Não é fácil. Tem que tomar as decisões corretas. Mas fazer o que é certo, o que é justo, resulta em receber a promessa do Eterno. Porque ele falou assim a Abraão: você vai ensinar a tua casa a fazer o que é certo e o que é justo. Aí o que eu prometi vai se cumprir. Precisa ser certo e justo. Esse ponto já nos leva a refletir sobre nossas ações. Porque se eu espero algo do Eterno, é porque ainda não aconteceu. E se não aconteceu, por que ainda não? Pode não ser o tempo, realmente pode não ter chegado o tempo ainda, ou eu ainda não fiz o que é certo e o que é justo. Aleluia! Pode ter passado alguma situação que você não agiu da forma correta. Nós sabemos que quando erramos, temos que voltar e recomeçar. Temos que voltar e corrigir o erro, para que as nossas ações sejam achadas justas diante do Eterno e que possamos receber o que Ele tem para nós. O Salmos 37, versículo 25 diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Aquele que for justo, irmãos, vai ter uma bênção sobre a vida dele. Uma bênção, não vai faltar o pão. Isso já está bom demais. Que é algo melhor que isso.
quer ser rico para colocar a tua fé em dúvida e você se errar o caminho? Porque a riqueza te consome. Aquele dia o Rabino aqui falou, você quer ter tanto dinheiro, tanta coisa, que vai chegar um momento que você vai tomar uma decisão. Ou tu segue a riqueza ou tu segue a tua fé. Então fica com a tua fé, irmãos. E com o pão de cada dia, que está muito bom. Cuidado para não se perder pelo teu caminho. Ser justo, irmãos, não é um sentimento. A justiça não é um sentimento como uma alegria, um sentimento como uma tristeza, não é. Justo não é um sentimento. Mas está ligado às suas ações, às suas práticas. Você vai ser declarado justo pela sua escolha, pelos seus atos. Aí você vai ser declarado justo, não é um sentimento. É algo que vai vir sobre você dependendo das tuas escolhas, das tuas ações. Quer ver? Vamos ver isso em duas passagens na palavra do Eterno. Livro de Eclesiastes 7:20 vai dizer assim: todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem. Praticar. Para você ser justo, você vai ter que praticar o bem. Eclesiastes 7:20. Não é um sentimento, irmão, é uma escolha, uma opção sua. Você pode ter feito alguma coisa, pode se retratar, você pode buscar fazer errado, não pode. Você vai ser achado justo mediante a sua prática, as suas escolhas. Romanos 2:13, irmão, esse aqui, abre aí, marque na sua Bíblia, que esse aqui é demais. Romanos 2:13. Marque essa passagem na sua palavra, na sua Bíblia aí, irmãos. Vamos ler juntos. Vou já estar anotado aqui, ó. Livro de Romanos, capítulo 2, versículo 13. Vai dizer assim: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus. Não são os que ouvem que são justos, mas os que obedecem à lei, esses são declarados justos. Não é o que ouve, é o que obedece. É o que vai tomar as decisões corretas. É o que vai chegar uma situação diante de você e você vai tomar uma decisão certa. Você vai obedecer a palavra. Porque diante de nós está a bênção e a maldição. Quem toma as escolhas somos nós. O Eterno representa os caminhos. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Nós tomamos as escolhas. Mediante a sua escolha você vai ser declarado justo. E nós vamos ver que quem é justo clama e o Senhor ouve. Clame e o Senhor ouve. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Romanos 2:13. Voltando para a referência de Gênesis 2:19, vou continuar dizendo. Falando sobre a relação de pai e filho, né? Porque ele fala que Abraão ele vai ser aquele que vai escolher os seus filhos, a sua casa, a palavra do Eterno. Então, falando sobre a relação de pai e filho, observe como é importante o seu exemplo. Testemunho, o teu modo de vida para com aqueles que te observam. Eu falei aqui em uma outra situação, no outro dia, no exemplo que meus filhos receberam dinheiro, eu falei, você tem que tirar o dízimo e oferta. Aí o mais velho veio para mim e falou, mas você não faz isso. Eu falei, como não? Aí eu lembrei, conforme eu faço transferência, ele não tem o meu exemplo, porque ele não me vê chegando aqui e depositando a minha oferta. Então ele não tem o exemplo. Eles estão nos observando, irmãos. Nós estamos sendo observados. Então, ele não me observava, então para ele eu não fazia. Então, eu vou passar a fazer para que ele tenha um bom exemplo. Em 1 Pedro 1:15 e 16 diz assim: ao contrário, seguindo o santo que os chamou, tornem-se santos em tudo que fazem. Porque o Tanar diz: você deve ser santo, porque eu sou santo. E outra tradição vai estar dizendo: seja santo na sua maneira de viver. Ser santo na nossa maneira de viver. Nós temos que buscar a santidade o tempo todo. Você vai ser achado justo pela sua maneira de viver. Não é qualquer coisinha, a sua maneira, as suas escolhas. Aí você vai ser achado justo ou não. Agora, eu achei essa situação muito interessante. Eu vou fazer uma comparação dessa passagem de Gênesis 18:19 com Lucas 1. Nós vamos ler lá, abre lá a sua palavra, em Lucas capítulo 1, a partir do verso 5, versículo 5. Vamos comparar um pouco, irmãos, estas palavras. Lucas 1:5, que vem dizendo assim: nos dias de Herodes, rei de Judá, havia um corrém, sacerdote, chamado Zacarias, que pertencia à divisão de Abias. Sua mulher descendia de Arão, e seu nome era Isabel.
Os dois eram justos aos olhos de Deus. Preste atenção, irmãos. O casal era justo aos olhos de Deus. Não era o homem ou a mulher. O casal. É fácil achar isso, irmãos? É fácil? O casal era achado justo diante dos olhos de Deus. Interessante que nessa paraxá, quem acreditou aqui na paraxá da semana, o Abraão fala de Deus, se eu achar 50 justos, não destruo, 45, não destruo, 30, não, 20, não, 10, não. Não é fácil achar um justo, não, irmãos. Mas nessa casa, esse casal era achado justo, o casal era achado justo diante do Eterno. Aqui não tem essa história, irmãos, levando a situação do casal, que nós costumamos ouvir, né? Às vezes o teu telefone toca e você fala o quê? Ih, é a patroa, né? A dona encrenca, é o patrão. Nós temos o costume, irmãos, de mostrar os problemas do nosso relacionamento e achar que é normal. Você se referir a sua mulher como uma encrenca, ou o seu marido como patrão, nós expomos, temos problemas no nosso relacionamento. Isso já é normal para todos. Para todo mundo é normal. É normal ter problema no casamento, não é? Mas se tem problemas é porque tem decisões erradas. Se não tem decisões erradas, não vai ter problema. A Bíblia diz que Zacarias e Isabel eram achados justos diante do Eterno. E nós vamos ver que vai falar mais ainda sobre eles, irmãos. Olha o que vem dizendo. Não, antes disso, vamos ler Tiago 5,16, que diz assim. Tiago 5,16. A oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Elias era apenas um ser humano como nós. Contudo, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Então ele orou novamente, os céus deram chuva e a terra produziu frutos. É fácil chegar a esse nível, irmãos, de orar e os céus fecharem, os céus se abrirem, é porque ele era justo. Ser justo não é para qualquer um. Voltando lá, vou ler novamente Lucas 5. Nos dias de Herodes, rei de Judá, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia à divisão de Abias. Sua mulher descendia de Arão e seu nome era Isabel. Os dois eram justos aos olhos de Deus, observando todas as mitzvot e ordenanças de Adonai de modo irrepreensível. Eles eram justos porque eles observavam de forma irrepreensível os mandamentos do Eterno. O que é irrepreensível? Irrepreensível é que não há falha, é perfeito, não tem o que ser acusado. E eles eram assim, olha que interessante, um casal que não tinha quem apontasse o dedo para eles para falar, isso aí você errou, não, naquilo ali você não. Ser irrepreensível é alguém que vê a perfeição. Olha que interessante. E você, e o que está escrito aí, observava, não é isso? Observando todas as mitzvot e ordenanças de Adonai, de modo irrepreensível. Então, esse observar aí é cumprir. Viver. Eles cumpriam. Para você ver, você tem que aprender, tem que ouvir, tem que ensinar. É uma longa trajetória, mas tem que querer. Tudo começa pelo quê? Pela sua escolha. Você vai optar por isso, você vai escolher isso na sua vida. Ou seja, eles tinham um modo de vida que beirava a perfeição, porque eram achados como injustos diante do Eterno. Continua lá o versículo. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E os dois contavam já certa idade. Vou abrir aqui, eu coloquei tudo. Lucas. Verso 8. Já era de certa idade. Verso 8. Uma vez, quando Zacarias cumpria seus deveres de sacerdote, no período de serviço da sua divisão perante Deus, ele foi escolhido por sorteio, de acordo com os costumes de sacerdote, para entrar no templo e queimar o incenso. Todos estavam do lado de fora, orando, na hora de queimar o incenso. Quando lhe apareceu um anjo de Adonai em pé, à direita do altar do incenso, Zacarias ficou assustado e aterrorizado com a visão. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, engravidará, e você lhe dará o nome de João. Ele será sua alegria e prazer.
e muitas pessoas se alegrarão quando ele nascer, porque será grande aos olhos de Adonai, nunca tomará vinho nem bebida embriagante, e será cheio do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Fará retornar muitos do povo de Israel a Adonai, o Deus deles. E irá à frente de Adonai, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para preparar um povo para Adonai. Vocês viram o que foi profetizado sobre João? Ainda nem nascido era. E conhecendo a história, se cumpriu o que foi profetizado sobre ele? Se cumpriu, não foi? E por que será que se cumpriu? Por que chegou a esse ponto dessa promessa se cumprir? Será que se cumpriu porque Deus falou, então vai se cumprir? Isso é muito superficial, porque o chamado de João era muito grande. Era algo extremamente sério, necessário. Era uma coisa que ele era um mensageiro. Ele foi chamado por Malaquias de mensageiro do Eterno, que vai preparar o caminho. Então o chamado dele era muito grande, não é uma coisa superficial. Falou assim, por que Deus falou não? As coisas vão acontecer mediante as nossas escolhas. Se tomar decisão errada, vai ser maldição. Deus quer a bênção, Ele quer a vida. Mas se tomar decisão errada, vai acontecer o quê? João poderia ter nascido de outro ventre? Poderia ser um escolhido de outro ventre? Poderia, irmãos. O mensageiro de Deus, como diz Malaquias 3:1, poderia ser outra pessoa? Poderia. A pessoa que fosse escolhida por Deus para anunciar o Messias poderia ser outra pessoa. Mas foi escolhido o ventre de Isabel. Foi escolhido esse. Então, por que João, filho de Zacarias e Isabel? A resposta está, para mim, em Gênesis 18:19. Porque como Deus olhou para Paulo e falou, eu sei que você vai instruir a sua casa, os seus filhos e a sua casa depois de você, Deus olha para Zacarias e para Isabel. É a mesma coisa. Deus olha para eles e vê, eles são justos, observam a lei do Eterno, eles vão instruir o seu filho o caminho que deve andar. Não foi de uma outra casa, foi daqueles que eram justos e observavam a lei do Eterno, foi dali que saiu o mensageiro. Foi daquele ventre que saiu aquele que anunciou o Messias. Foi como Deus chamou Abraão. Eu sei que você vai instruir a sua casa, os seus filhos e a sua casa, e após a sua casa, o caminho que deve andar. É um chamado muito importante. Quando Deus te chama, Ele vai te capacitar. Você tem que tomar as escolhas, você tem que querer. Tem que querer. A gente não vive aqui só nessa palavra. Tem os louvores, tem as orações, a gente não pode ficar voado dentro de um culto, temos que prestar atenção, porque a nossa escolha, as nossas escolhas precisam ser certas, justas. Então, por que para tamanha responsabilidade desse menino que ia nascer, de João, tamanho chamado, então ele tinha que ser instruído onde? Na lei do Eterno. Então Deus escolhe Zacarias e Isabel, fala, do teu ventre vai sair esse rapaz. E ele vai ser grande, o teu chamado vai ser grande. Mas para tamanha responsabilidade, ele tinha que receber uma instrução. Então Deus confiou a quem? A Zacarias e Isabel. Como Deus confiou o seu povo a Abraão. Não foi Abraão que foi chamado? Porque ele instruir, você é chamado. Você é a cabeça. Você tem que instruir teu filho. Você tem que instruir. O pastor foi chamado. Pastora, você tem que instruir com sabedoria. Se Deus escolheu vocês têm algo a passar, que outros não têm. Tamanha responsabilidade aqui das professoras, doutoradas. Tamanha responsabilidade delas, porque elas estão instruindo, estão passando coisas que talvez estão aprendendo em casa. Mas elas aqui estão instruindo. Meditando uma consideração aqui final. Meditando no livro de Lucas, capítulo 1, vemos que a Bíblia nos diz a respeito dos pais de João Batista, onde relata que eles eram pessoas irrepreensíveis, irmãos, beiraram a perfeição. E ao meu ver, isto resulta na pessoa que João se tornou. Que eu acho que levou João a cumprir seu chamado, a chegar, se eu posso dizer assim, o patamar que ele chegou, foi a instrução que ele teve na sua casa. Foi a instrução, a forma que seus pais o orientaram. Pois aquele que busca viver como a lei do Eterno nos orienta é bem-aventurado e não propriamente rico financeiramente. Digo rico financeiramente, pois preciso me posicionar contra aqueles que pregam a prosperidade em alguns lugares. Que cada dia, irmãos, as pessoas vêm buscar
buscar o eterno, como Abraão buscou, como Zacarias buscava, como Isabel buscava. E através da instrução, além do eterno, que cresçam mais homens justos e façam a diferença na terra. Mas para que ouçam, tem que haver quem fale. E para falar, ensinar, instruir, tem que conhecer, aprender e buscar. Tem que saber, não pode ser de qualquer forma. Os dias são maus, irmãos, e vão piorar. Então nós precisamos que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Nós precisamos que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Uma outra vez aqui eu disse, irmãos, o que o meu filho vê hoje, eu não vi quando era na idade dele. A nojeira que está ao mundo, eu não vi o que ele está vendo. E nossos filhos estão vendo, nós não vimos. Muita coisa sim, mas vai estar de uma tal forma que eles não viram. Então imagina como vai sair para frente. Nossos filhos precisam ser melhores, maiores do que nós, para suportar o que está por vir. Eles precisam ser instruídos no caminho. Eles precisam querer o caminho, querer a verdade, buscar a verdade, buscar o Senhor de todo o seu coração. Porque cada vez está pior. E eles precisam ser maiores do que nós. Se for um tempo para essa mensagem, nossos filhos precisam ser maiores do que nós. Porque senão a gente não vai suportar. Então fica com essa mensagem no teu coração. Como Deus ele confiou a Abraão algo, ele confiou a nós. Os seus filhos ele confiou a você, irmãos. O meu filho confiou a mim, o seu a você. Quando ele escolhe João, não é de qualquer ventre, não é de qualquer casa. Ele foi numa casa que o casal era justo. Eu observava a lei do Senhor, suas ordenanças. E se eles eram chamados justos, eles eram irrepreensíveis. Não tem quem aponte eles. E dessa casa, desse ventre, dessa união, sai o mensageiro do eterno. Sai o mensageiro que vai contar que ele é o Messias. Porque ele foi um grande chamado. Então, irmãos, guarde no seu coração. Lembre que você é muito importante para o meu filho. Você é importante para a questão da volta. Que eles sejam maiores do que nós. Não igual, não, mais maior. Como ele falou, façam coisas maiores do que eu. Que os nossos filhos façam coisas maiores do que nós. Amém? Agradeço a oportunidade. Ele não disse, vocês façam coisas maiores do que eu vejo. Por isso que ele disse, fareis obras maiores ainda. Olha só. Ele não disse, com aquele feeling de dizer, eu espero que vocês possam. Não. Ele disse que nós faremos obras maiores do que Deus. Abba, Pai, tu dará pelo início desses trabalhos. Tu tens recebido com cheiro suave as tuas narinas, esta nossa abordar, este nosso serviço. Pois tenho certeza que saímos das nossas casas e vimos a nossa Beit Tefilá, a nossa casa de oração, para aqui te entregar, Senhor, os nossos agradecimentos, entregar a Hashem os nossos louvores, entregarmos a Hashem as nossas petições também diante do trono da tua graça. Esteja chegando com cheiro suave as tuas narinas. Eterno, que tu possas conduzir a cada um de nós debaixo da tua receta, da tua graça, para os nossos lares. Tenhamos uma noite de sono, de Shabbat tranquilo, e sendo a tua vontade despertarmos na manhã desse dia de Shabbat, nos traga de volta. Nós aqui estamos, e aqueles que não puderam vir esta noite, que possamos todos estarmos juntos amanhã, a nossa Beit Tefilá. E seja uma brachá, uma bênção para cada um de nós, e que eterno chegue também as tuas narinas com cheiro suave ao trono da tua graça. Abençoe o congresso, se me fala a memória, o 17º Congresso Judaico Messiânico, lá da Ratzion, ensinando o Sião. Abençoe todas as atividades também, Senhor. Seja uma grande brachá, grandes brachos na vida dos teus servos que estão, e nós que estaremos assistindo depois. Nós oramos, nós te agradecemos, não porque mereçamos, Senhor, mas pelos méritos do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém.
aqueles que trouxeram o seu dízimo, seu oferta, ao final poderão entregar, que assim possa abençoar a todos. Yivarech Adonai Yisraelecha, Yachi Adonai Palavecha V'Yivoneka, Yisa Adonai Palavelecha V'Yasem Lecha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor os abençoe. Shabbat Shalom. E Lehitraot.